Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte, e eu já quero falar para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, lembra de se inscrever aqui no canal, você que acompanha a gente sempre, clica no botão de curtir também, segue a gente lá nas redes sociais, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @Fabrício Duarte, e a gente está começando mais um episódio aqui, e eu já quero apresentar o nosso convidado, ele que é Fabrício Duarte. Pois é, hoje é aquele formato que você já está acostumado, né? Não dá para falar que é novidade, que eu vou trazer um pouco mais a minha visão, a minha opinião, as experiências que eu já também consegui coletar com vários dos entrevistados que a gente teve aqui. Então hoje somos eu e você e eu, do começo ao fim desse podcast. Combinado? Então, vou reforçar aqui, hein? Não esquece de curtir já esse episódio para dar uma moral pro apresentador. Fechado? Então, vamos lá, que eu quero falar contigo um pouquinho hoje sobre um tema que é super importante, né, como os outros temas que eu já discuti aqui com vários convidados também, né, e todos eles deixaram bastante conteúdo a respeito do que eu vou falar contigo hoje, e também no último vídeo que eu gravei contigo sozinho, que a gente bateu um papo a respeito de objetivos, de organização financeira, definição de metas, eu também dei uma pincelada nisso, só que hoje eu queria aprofundar um pouquinho. Tem até uma frase que foi criada por mim, recentemente, que eu quero ler para você, que todo o brasileiro aposentado que trabalha, só trabalha porque escolheu trabalhar. Essa é a frase que eu queria deixar aqui como abertura do podcast. Vou repetir. Todo brasileiro aposentado que trabalha, só trabalha porque escolheu trabalhar. Você concorda com essa frase? Discorda? Concorda ou discorda? Comenta aqui embaixo, manda a sua opinião, escreve se sim, se não e o porquê. Também justifique sua resposta, igual na escola, né? Então escreve o porquê, escreve se você concorda ou não concorda com isso, mas eu quero te trazer essa reflexão, principalmente sobre a aposentadoria, os planejamentos de longo prazo, que são uma parte importante da nossa vida que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? E hoje, só para você ter uma ideia do quão importante é isso, dados do INSS, tá? Aproximadamente 21,8 milhões de aposentados no Brasil hoje, nós temos recebendo a aposentadoria, tá? Aproximadamente 21,8 milhões, e com média salarial, com média de receita da aposentadoria de R$ 1.578, isso dados de 2021. Tá? Então a gente tem quase 22 milhões de aposentados recebendo o benefício do INSS e a média de recebimento é na faixa dos R$ 1.570. E aí eu te pergunto, parando para pensar um pouquinho sobre esses números, dá para manter um bom padrão de vida? É uma aposentadoria confortável para a média, vamos colocar a média aqui desses 22 milhões quase de aposentados? Pensa você, vamos projetar daqui a, não sei sua idade hoje, mas pensa daqui 10, 20, 30, 40 anos, você chegando na idade de aposentadoria, recebendo R$ 1.570. Considerando, claro, o padrão de vida que a gente olha hoje, né? O preço das coisas como elas estão hoje. Infelizmente, não dá para manter um bom padrão de vida. Tá? Eu acho que você vai chegar na mesma conclusão que eu. Então, se você não se preocupava com isso ainda, é uma hora interessante para você começar a se preocupar. Tá? Tem mais uma informação interessante aqui, que é de uma pesquisa da Schroders, que foi divulgada pela Exame, que os aposentados aqui no Brasil, quando eles se aposentam, então, ele trabalhava, tinha renda ativa, né? Então trabalhava, tinha o seu salário. Quando eles se aposentam, eles passam a ganhar, em média, 61% do último salário que eles tiveram enquanto estavam na ativa. Ou seja, 39% daquela renda que eles tinham enquanto estavam trabalhando deixou de existir. Tá, isso é bom, isso é ruim, isso é suficiente? Aí vai uma outra informação que a mesma pesquisa divulgou, que é para manter o antigo padrão de vida, o ideal seria que o aposentado recebesse pelo menos 75% daquilo que ele ganhava como último salário. Então vamos pensar, alguém que aposenta hoje, por exemplo, tem uma renda de R$ 2.000 enquanto está na ativa, e se aposenta vai passar a ganhar, uma arredondada de 61% para 60%, vai passar a ganhar R$ 1.200, próximo de um salário mínimo. Vai passar a ganhar R$ 1.200, são esses 60%, só que para manter o padrão de vida, no mínimo, teria que estar ganhando R$ 1.500. Então tem uma defasagem ali de pelo menos 15% ou pelo menos R$ 300 nesse exemplo, que é um dinheiro que não vai surgir do nada. E aí o que acontece com a maioria dos aposentados hoje?
Se você conhece um aposentado, você tem contato com, às vezes, seu pai, mãe, tio, primo, vô, vó, alguém próximo a você que é aposentado, você pode identificar a realidade dele, mas se essa pessoa trabalha ainda, e é o que acontece com muitos dos aposentados, geralmente é por necessidade. Então a frase que eu trouxe ali no início, ela faz sentido, tá? E você pode concordar ou discordar de como a frase ela foi narrada aqui por mim. Mas é uma verdade absoluta que o aposentado aqui no Brasil que trabalha hoje, ele trabalha porque ele escolheu trabalhar. Mas ele escolheu como? Foi, não, eu escolhi trabalhar porque eu quero trabalhar, quero contribuir, eu não quero ficar em casa sem fazer nada. Não, ou ele escolheu por esses motivos, né, que eu falei agora, eu não quero ficar em casa sem fazer nada, apesar da vida financeira estar uma tranquilidade só, essa pessoa ela quer se manter ativa, quer ter alguma função, e aí escolhe continuar trabalhando, ou ela tem que escolher continuar trabalhando porque durante a vida inteira fez escolhas que conduziram essa pessoa para a situação que ela está agora. E aí talvez não seja uma escolha de continuar trabalhando, mas sim uma necessidade. Só que várias escolhas passadas fizeram ela estar aqui nesse momento, de precisar trabalhar. Então, se é um lado ou outro, o aposentado no Brasil hoje que trabalha é porque ele escolheu trabalhar. Ou durante a vida inteira ele escolheu que na aposentadoria ele ia ter que trabalhar, ou agora, mesmo com a condição financeira boa, ele está escolhendo trabalhar porque ele quer, né, para se manter ativo. Então, essas informações que eu passei, né, tanto o estudo da Schroders quanto os dados do INSS, eles levantam para a gente essa preocupação que é o que eu quero trazer aqui, né? O como fazer para você escolher certo. Tá? A escolha certa é você chegar na aposentadoria e não precisar trabalhar. Concorda comigo? É de você chegar lá e você escolher, putz, eu quero continuar trabalhando, quero me manter ativo, mas agora eu não quero ter a pressão de ganhar dinheiro. Eu não quero ter que ir todo dia lá, bater o cartão, acordar cedo, porque eu preciso pagar as contas. E se eu for depender da renda que eu vou ter aqui do INSS, infelizmente isso não vai acontecer. Eu não vou conseguir manter, pelo menos, pelos dados que eu trouxe aqui dessas pesquisas, 15% do meu padrão de vida, ou eu vou ter que reduzir, ou eu vou realmente passar dificuldade, passar necessidade na aposentadoria. Tá? E num outro vídeo que eu gravei também, falando só eu e você aqui, eu falei muito sobre objetivos. Se você ainda não tem um objetivo definido, pega esse objetivo para você, tá? Pode pegar, eu estou te dando. Porque se você não tem nenhum objetivo, você não nada, não quero casa, não quero carro, não quero viajar, eu estou tranquilo, mas você ainda trabalha e não chegou na condição de trabalhar só por hobby, e eu imagino que não, né? Pelo menos a maioria das pessoas aqui no Brasil não estão nessa condição, então pega esse objetivo para você. Tá? E vamos falar um pouquinho a respeito dele. Então pode pegar esse objetivo que é de não ter a pressão de trabalhar quando você chegar na terceira idade, na sua aposentadoria. Tá? Eu falei sobre objetivos, né? Já dei uma boa base. Se você não viu esse vídeo ainda, volta lá que tem bastante coisa que eu deixei para você poder usar de ferramenta para te ajudar tanto a definir os objetivos quanto a chegar de uma forma mais fácil nesses objetivos. E se você ainda não tem nenhum definido, então aproveita esse vídeo de hoje, toma para você esse objetivo que eu estou dando aí de graça e vamos colocar as ferramentas que eu já deixei no outro vídeo, que você pode utilizar, né, no outro episódio do podcast, e também pensar da forma que eu vou te passar hoje algumas ferramentas, algumas ideias também do que pode ser feito para você conseguir escolher certo. Tá? Como escolher certo? Né? Eu separei aqui quatro condições ou 4 formas aí de você pensar para você escolher o lado A, que é o lado de chegar na aposentadoria e escolher trabalhar porque você quer e não porque você precisa trabalhar. Primeira coisa, busque referências. Você pode buscar algumas referências próximas a você. Eu até falei, né? Você tem, às vezes, mãe, pai, vovó, que está aposentado já. Tá? E aí podemos nem falar da aposentadoria, vamos falar de uma coisa um pouquinho antes. Pensar aquelas pessoas que são 10 anos mais velhas que você, aquelas pessoas que são 15, 20 anos mais velhas que você. E a nossa ideia, pelo menos, ou o que eu imagino que você queira, é um dia chegar nessa idade também. Tá? Você deve projetar isso. Você tem hoje 30, 40, 50 anos, você se imagina chegando aos 40, aos 50, aos 60, aos 70. Então, observa as pessoas ao seu redor, pessoas próximas, pessoas não tão próximas, familiares, amigos, que já estão nessa idade ou que estão bem próximas dessa idade. E começa a reparar no padrão de vida desse pessoal.
Ai, Fabrício, mas você está falando para eu ficar julgando as pessoas. Nada disso, tá? Longe disso, pelo amor de Deus. Mas é para você buscar exemplos, buscar referências, se aquilo é algo positivo para você ou se não é. Simples. É só você olhar e você sabe muito bem, quando você olha para alguma coisa, você sabe, putz, isso daqui eu quero para minha vida, isso daqui eu não quero. Todo exemplo é um exemplo, seja bom, seja ruim, é um exemplo. Então começa a observar. É muito comum, então eu, por exemplo, eu olho muito as pessoas que estão à frente em idade, olhando para os meus irmãos, por exemplo, são mais velhos, olhando para os meus pais, olhando para alguns tios. Eu olho para a vida deles e eu começo a moldar um pouquinho do que eu quero para minha vida, para o meu futuro, partindo deles. São as maiores referências que eu tenho, né? Os maiores exemplos que eu posso ter contato, sei como que foi a construção da vida. Então, eu consigo, olhando para a vida dessas pessoas, me basear no que eu quero para o meu futuro. E é o que eu quero também deixar de dica para você, né? Deixar como ferramenta. As pessoas que estão ao seu redor, que já estão na idade, tá? Vamos pensar na idade que você um dia vai ter, olha para o padrão, olha para as conquistas, olha para como essa pessoa tá e vê se isso é o que você quer para sua vida. Se não, busque referências. Primeira coisa que vai te ajudar a você começar a escolher pelo certo. Tá? E aí, se você olha um padrão de vida que você já identifica, pô, isso daqui não é para mim. De fato, não. Essa vida, quando eu me aposentar, eu não quero. Então você já sabe o que você tem que fazer, alguma coisa diferente do que essa pessoa fez. Tá? Mas aí a gente vai explorar nos outros pontinhos aqui dos 4 que eu listei. Segundo ponto, se você observou a vida das pessoas ao seu redor, você consegue definir o seu alvo, que é esse ponto justamente que eu acabei de comentar. É você definir o que você quer construir, onde você quer chegar. Qual o padrão que você quer ter quando você chegar nessa idade, por exemplo. Define isso. Que aí, voltando naquele vídeo que eu comentei de objetivos, falei bastante sobre. Né, de você definir o que você quer, quando você quer, quanto que isso vai custar. Então, materializar um pouquinho mais a sua condição quando você chegar nessa idade de aposentadoria. Tá? Tem um filme que ganhou Oscar pra caramba, né? Um filme já bem antigo, né? Então, falando do filme, eu já vou entregar até um pouquinho a minha idade. Mas boa parte de vocês que me acompanha com certeza já assistiu e com certeza gosta do filme, porque o filme é sensacional, que é O Gladiador. Eu não vou lembrar exatamente das falas, mas o imperador, né, o Marco Aurélio, ele chama o Máximos, que é o principal do filme, é o gladiador, para bater um papo, né? Isso no comecinho do filme, né? Logo no comecinho. E ele pergunta pro gladiador, né? Por que eles estão fazendo aquilo que eles estão fazendo? Que Roma dizimava os inimigos, né? Guerras atrás de guerras. Então, o imperador Marco Aurélio perguntou: Máximos, por que você faz o que você faz? Por que você está fazendo isso? Por que nós estamos aqui? Não lembro exatamente a pergunta, mas era algo nesse sentido. E o Máximos falou para trazer glória para Roma. Foi isso que ele respondeu. E aí o Marco Aurélio respondeu para ele, né? Devolveu uma outra pergunta. Mas isso traz? É fazendo isso que você vai conseguir trazer a glória para Roma? E foi embora. E aí o Máximo só ficou, né, no estilo John Travolta, naquele meme, né? Só para um lado, para o outro, meio perdido, não sabia o que fazer, justamente porque será que aquilo que ele estava fazendo ia trazer a glória para Roma? Então, quer dizer, ele não sabia exatamente qual que era o objetivo que ele tinha, ele não sabia qual que era o caminho que ele tinha que percorrer para atingir a glória para Roma, né? Para trazer aquilo lá. Cabe nesse exemplo de definir o que você quer exatamente. Porque se você não tem um alvo definido, se você não tem aquilo que você quer alcançar já muito bem descrito, você vai rodar, rodar, rodar e não vai chegar em lugar nenhum. Tem um outro filme também bem famoso, um outro exemplo muito usado, que é do Alice no País das Maravilhas. Que o gato fala para Alice sobre a frase exatamente, eu não vou lembrar também no pé da letra, mas ele fala que se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. E é isso. Então, quando a gente fala desse ponto, principalmente de longo prazo, que a gente vai olhar para 10, 15, 20, 30, 40 anos, a gente vai conseguir enxergar. Se você não tem um alvo, e boa parte das pessoas ainda não tem isso definido, por isso eu falei, pegue esse objetivo para você, do planejamento de aposentadoria, de pensar no longo prazo com mais cuidado, porque se as pessoas não têm isso definido, qualquer lugar vai servir. Aí aqueles R$ 1.580 que o INSS já paga hoje em média para os 22 milhões de aposentados, vai servir para você também. E o pior, você não vai ter nenhum direito de reclamar, porque
Ah, eu só ganho isso hoje. Tá, mas quanto que você queria ganhar? Aí vai responder igual a minha sobrinha responde, a maioria das perguntas que a gente faz pra ela. Não sei. Não sei. Não sabe, porque você não definiu um alvo. Então esse é o segundo ponto. Para você começar a tomar a decisão certa ou escolher certo sobre o plano de aposentadoria, sobre a parte de longo prazo, escolha certo definindo o seu alvo. Se você definir o seu alvo, você já está mais perto do que muita gente de ter alguma coisa concreta lá na frente. Não depender só, por exemplo, dessa pensão do INSS. Terceiro ponto que eu destaquei, que aí dá um pouquinho mais de trabalho. Aí é a hora que começa a apertar um pouco mais o calo, que é o negociar hoje com amanhã. Porque, porra, é gostoso, né? A gente trabalha, geralmente, né? Eu vou dar o exemplo aqui da maioria das pessoas que acompanham o Monday Play, que é a maioria da população brasileira também, trabalha horário comercial, segunda a sexta, e aí chega no fim de semana, vai curtir. E gasta. Normal, né? Ah, vou sair pra comer, vou num restaurante, vou num bar, vou numa festa, vou num show, vou viajar, o que for, vou comprar roupa, indiferente com o que você gaste. Mas gasta, tá? E gasta para viver hoje. Tranquilo, aquele salário que você recebe, você trabalha o mês inteiro, recebe o salário, o dinheiro cai, você vai lá e gasta. E aí você vai, toda vez que o salário cai, você que ainda não tem o plano definido para longo prazo, que ainda não se preocupa com essa parte da aposentadoria, ainda não tinha parado para pensar sobre esses números, você está consumindo tudo aquilo que você ganha hoje. E você está trocando o amanhã, ou aquela possibilidade que você tem de fazer muito no amanhã, para poder só fazer ou só focar no hoje. Curtir as experiências hoje. Pô, tem problema curtir? Tem problema viajar? Pô, lógico que não. Curto viajar pra caramba, adoro viajar. Eu e minha esposa, a gente tem vários planos de viagem aí, alguns a gente já tirou do papel, alguns ainda vão sair, mas a gente curte. Tem as responsabilidades de trabalho, beleza, a gente trabalha para poder equilibrar todos os nossos planos, padrão de vida, presente e futuro. Simples. Tem que entrar no equilíbrio. E aí você precisa, nessa terceira parte, para escolher certo, negociar o hoje com o amanhã. Então, claro, aqui eu estou citando o exemplo me baseando na maioria da população brasileira, tá? Na média que a gente tem aqui. Se a gente for olhar para alguns casos onde as pessoas têm uma condição financeira muito acima da média, uma condição financeira muito boa que te possibilita fazer tudo o que você quer hoje e ainda assim programar amanhã, cara, aí beleza, está num padrão que está acima da média, né? Tá totalmente diferente do que a gente está conversando aqui. Agora, a maioria, e eu acredito que para você que acompanha a gente, acaba encaixando nisso, estatisticamente, para você que eu tô dando esse conhecimento, você vai se enquadrar nessa situação, tá? Troca ou negocia hoje com amanhã. Tá? Qual que é a vantagem? É que no tempo, o pouquinho que você programa para amanhã, se você deixar ali para 30 anos, o pouco que você faz hoje, ele vira muito amanhã. Então, se você, por exemplo, negociar o seu lazer de hoje e você passar a investir pensando um pouco mais no amanhã, você consegue construir muito para você poder escolher certo, né? Porque aqui é onde a maioria se perde e aí entra naquela parte de escolher a vida inteira ter que trabalhar na aposentadoria. Você deve conhecer alguém que durante a vida inteira até ganhou bem, tinha bons trabalhos, bons empregos, bons salários, curtia o momento, fazia viagens ótimas, assim, tinha um padrão de vida espetacular, uma casa fantástica, carro bom. Mas aí hoje, 70 anos, 75 anos, ainda tem que trabalhar, porque senão, se parar de trabalhar, se descansar, se der um respiro, não consegue se manter. O padrão de vida ele cai. Teve um exemplo até que eu citei aqui num outro podcast, que foi com o Papai Financeiro, né? Ele estava aqui. Se não assistiu ainda, volta lá para assistir. Tá? O episódio tá show de bola, educador financeiro também, já deu palestra no TED Talks, então foi bem interessante o papo que a gente teve. Eu citei o caso de um senhor que eu tive a oportunidade não de atender, mas de conhecer o caso dele através de um conhecido, né? Que ele falou, era um médico, cardiologista, assim, cirurgião. Você já pega pelas especializações dele, né? Pela a formação, a profissão que ele exercia, você já imagina que não é uma pessoa de poder aquisitivo baixo, né? O cara era especialista, cardiologista, cirurgião, era padrãozão top de vida. E o que acontecia com a situação dele? Né? Ele, durante toda a vida, a partir do momento que ele começou a exercer a profissão, lá
quando ele tinha seus 30, 35 anos, formou em medicina, foi especializando e começou a exercer já. E ele foi trabalhando dos 35, 45, 55. Quando eu tomei ciência da história dele, ele estava com 75 anos já. E ele ganhou bem assim, durante muito tempo e construiu um baita de um patrimônio. Assim, patrimônio, se a gente for colocar imobilizado entre carro, casa, essas coisas, ele tinha um patrimônio superior a 10 milhões de reais. Tá? Que, pensando, até quem é cardiologista que acompanha a gente vai olhar e falar, tá, não é algo tão absurdo. Para a realidade brasileira, a maioria das pessoas que estão aqui é um patrimônio muito grande. Imobilizado, fora a parte líquida que também tinha, não muito, mas tinha uma condição financeira boa também. E ele continuava atuando, continuava trabalhando e tinha uma boa renda mensal. Só que ele já tinha tido 3 infartos, já tinha feito, né, cardiologista, e ele já tinha feito algumas cirurgias no próprio coração, ponte de safena e tudo mais, por estresse, questão emocional, por não se cuidar também, vários fatores que conduziram ele a ter problemas de saúde, mas qual que era a realidade dele naquele momento aos 75 anos? Durante toda a vida ele fez tudo o que ele quis e proporcionou para a família também, tá? Tudo o que eles queriam, tudo o que ele quis. Fruto do trabalho, mantendo o padrão de vida. E foi comprando casa, comprando carro, tudo mais. Tá, esse cara deu certo, baita de um patrimônio. Né? A família tem um patrimônio gigantesco. Mas se ele parar de trabalhar um mês sequer, se parar de entrar a renda para ele um mês, ele não paga as contas. Não conseguia pagar as contas. Então, durante toda a vida dele, o que ele escolheu? Ter que trabalhar na aposentadoria. Então, não é uma questão de quanto a pessoa ganha. Tá? Porque ele ganhou muito bem, poderia ter feito muitas coisas. Mas como a pessoa vai administrar, como você vai administrar, as escolhas que você vai tomar durante a sua construção de patrimônio, durante a sua jornada de trabalho, né? Que vai ser de 30, 35, 40, 45 anos, não sei. Mas essas escolhas de vou precisar trabalhar, igual nesse exemplo que eu dei agora, ou escolher não precisar trabalhar porque quer, porque gosta, tá? Então, essa parte de negociar o hoje com o amanhã é onde dá mais trabalho, é aquela parte que a gente tem que ter um pouquinho mais de disciplina e saber falar não, como eu já falei, já enfatizei muito no outro vídeo que eu gravei aqui para você, o poder do não para algumas propostas que são fora de hora, que vão tirar do foco que você tem, porque se você já negociou o hoje com o amanhã, você já sabe o que você tem que fazer para chegar lá, já definiu o teu alvo, pô, beleza. Então, você já aproveitou aquilo que você tinha para aproveitar no mês. Se surgir uma proposta aos 45 do segundo tempo que você não pode ir, é não. A gente tem que saber controlar, tem que saber fazer essa negociação. Vou aproveitar um pouquinho hoje, mas eu não posso abrir mão do amanhã. Essa negociação, esse equilíbrio, esse balanço, ele tem que ser muito bem feito. Porque senão, de novo, infelizmente, você vai ter que escolher trabalhar na aposentadoria. Escolher não, você vai precisar, porque a vida inteira você escolheu isso, você escolheu esse caminho. E por fim, além da parte de buscar referências, tá? Que isso é importantíssimo, você olhar as pessoas que estão ali ao seu redor, buscar exemplos para saber o que você quer, definir o que você quer depois disso, já tendo exemplos, uma amostra legal ali do que pode ser feito, pessoas que atingiram tal coisa, pessoas que não atingiram, você definiu onde você quer chegar, depois disso você negociar hoje com amanhã e por último, se você está fazendo um esforço aqui, vamos supor que você decidiu, bati o martelo, beleza, vou guardar um valor X por mês, 10% do que eu ganho, 20% do que eu ganho, só pensando em futuro, exclusivamente futuro. Esse valor aqui eu só vou olhar para ele daqui 30 anos. Beleza. Você tem que investir, que aí é o quarto ponto. E eu falei aqui, as pessoas que vieram aqui na bancada do Money Play, eu conversei com um gestor de fundo pra caramba, conversei com um economista, conversei com o pessoal que é responsável por casa de análise, nossa, que monta os relatórios de investimentos. Assim, muita gente especializada, então tem muito conteúdo aqui que você pode buscar também, do pessoal que já está no mercado há bastante tempo. Mas todos eles defendem uma coisa só, que você tem que investir. Apesar do viés de cada um, pensamento religioso, econômico, político, futebolístico, não interessa. Todos eles concordam com uma coisa, você tem que começar a investir. Se você quiser, claro, construir um patrimônio líquido, né, de qualidade. Do contrário, você vai fazer muito esforço. Só que esse seu esforço, se você não fizer, você não cresce patrimônio.
Então você tem que fazer um esforço absurdo, por exemplo, para guardar 10, 20, 30% do que você ganha, só que isso não está te devolvendo em nada. É só você que está pondo energia ali. Então, quando a gente passa a investir, é uma energia que ela acontece dos dois lados. Quer dizer, eu estou dando esse dinheiro aqui agora, eu estou abrindo mão de aproveitar o hoje, de curtir essa experiência, por exemplo, porque esse dinheiro eu sei que ele vai me trazer muito mais retorno lá na frente, se eu investir. Essa experiência que eu estou deixando de fazer agora, esse restaurante, essa hamburgueria que eu estou deixando de ir hoje, ela vai me proporcionar um baita de um retorno lá no futuro, daqui 10, 15, 20, 30 anos. Só se eu investir. Se você não investir, se você não se interessar por investimentos, não fizer nada, se você deixar o dinheiro parado embaixo do colchão, eu até fiz umas projeções aqui, eu vou falar para você a diferença entre quem investe e quem não investe, tá? Primeiro, eu parti do princípio que eu sempre uso esse exemplo, né, que é guardar R$200, tá? R$200 por mês, e eu coloquei o prazo de 30 anos. Tá? Começou a trabalhar com seus 30, vai aposentar com 60, começou com os 35, começou tarde, mas começou com seus 35, vai aposentar com 65, enfim. Você começou ali a guardar R$200 por mês. Se você guardar R$200 por mês durante 30 anos, embaixo do colchão, embaixo do armário, atrás da geladeira, interessa, guardar em qualquer lugar, mas que não vai ter um retorno, você vai guardar, você vai ter no final desses 30 anos R$72 mil. Simples, é só se fazer a conta, são 360 meses vezes 200, R$72 mil. Foi isso que você guardou. Pô, pra quem não tinha nada, né? Não tinha perspectiva de ter nada na aposentadoria, legal, vou ter 72 mil. Fala isso, por exemplo, pro seu pai, seu tio, seu avô, que não tem nada guardado hoje. Fala, pô, se tivesse 72 mil hoje, ia fazer diferença pra você? Pô, ia, hein? O que você ia fazer? Primeira coisa que eles iam falar, comprar um carro, viajar, alguma coisa, mas já iam dar destino para esse dinheiro. Então você já começa a perceber um pouquinho como que foram as escolhas dessa pessoa durante a vida, tá? Mas 72 mil era o que você teria. Para quem não ia ter nada, tudo bem, 72 mil ajuda com alguma coisa. Mas vamos pensar se você tivesse colocado em algum lugar que é péssimo, que é a poupança, por exemplo. Tá? Estimando que a poupança ela pagasse um prêmio e uma rentabilidade de 0,5% ao mês, nessa média aproximadamente, os mesmos R$200 por mês, ao invés de 72 mil, eles iam virar R$200.903,20, tá? Ao longo dos mesmos 30 anos. Então, pô, aí já mudou uma vida, né? Não, sim, se a gente for olhar aqui para o Brasil, R$200 mil conseguem transformar o padrão de vida de uma família, tá? Claro, se essa família conseguir aproveitar bem, né, tiver orientação suficiente para poder aproveitar esse patrimônio. Senão a primeira coisa que a pessoa vai pensar é, pegar esse dinheiro, comprar uma casa, pronto, acabou os 200 mil. Então tem que ser bem administrado, tá? Mas dos 72, que é deixar em lugar nenhum, né, deixar ali numa bolsa embaixo do sofá, para 200 mil já faz uma baita diferença, a gente está falando de uma opção ruim de acúmulo. Agora, se você passar a investir de verdade, fala, tá, então Fabrício, eu negociei meu hoje para ter um amanhã, eu defini o alvo que eu quero atingir, beleza, já sei o esforço que eu tenho que fazer, já busquei referências aqui na minha família, já sei mais ou menos o que eu quero, o que eu não quero para o meu futuro, e agora eu quero investir. Vou passar a diversificar um pouquinho melhor minha carteira, vou começar a guardar em lugares melhores, estudar um pouquinho sobre investimentos. Se você começar a guardar esses R$200 por mês em um investimento, uma diversificação de investimentos que vai render 1% ao mês, tá? Média, tá, gente? Então, mas 1% na alta de Selic, por exemplo, eu consigo na renda fixa. Quando a Selic cai, na renda variável, mas oscila muito. Média, tá? 1% de média, rentabilidade mensal. Você vai ter, nos mesmos 30 anos, no final dos 30 anos, R$698.991,91. Tá? Ou seja, eu até já usei esse exemplo aqui em outro podcast que eu gravei também, mas dá uma diferença na casa dos seus R$498 mil, pouca coisa mais que isso. Faz uma diferença para uma família. Né? Pensa. Vou te convidar para reflexão. Se você tivesse hoje, tá, os seus pais, avós, tios, tias, tivessem aí R$698 mil paradinho, ali disponível para investir. E aí, se a gente for pensar rendendo 1% ao mês, né, a gente consegue falar que isso daqui vai gerar em torno de R$6.900 por mês também. Tá?
Ah, mas isso é uma renda passiva? Se sim, se não, vou conseguir resgatar isso todo mês sem perder o principal, né? Sem que o principal seja consumido pela inflação. Aí são outros papos, né? Para outros podcasts. Mas você vai ter ali seus R$ 698 mil. Pensa se seus familiares mais velhos, por exemplo, gostariam de ter uma realidade dessa. Para agora e pergunta, manda esse vídeo aqui pro seu pai, sua mãe, fala, ó, assiste no minuto tal, que é a hora que vai estar gravado esse vídeo aqui, essa pergunta se para ele faz diferença ou faria diferença ter R$ 698 mil guardados. Tá? E aí vocês vão ouvir a resposta e eu quero te convidar e te desafiar a colocar aqui embaixo a resposta. Pergunta, mãe, pai, vô, tio, tia, fala, se você tivesse R$ 698 mil hoje, como seria? O que isso mudaria na sua vida? E aí você comenta aqui embaixo o que esse teu familiar, o que esse teu conhecido respondeu para você. Tá? Só para a gente tirar a dúvida aí se faria alguma diferença ou não, né, esse acúmulo aí de longo prazo. Tá? Então, esses são os 4 pontos que eu destaquei como importantes para você tomar sempre a decisão ou escolher certo durante o período que você está com disposição, né, que você tem tempo para poder proporcionar essa aposentadoria. Porque muito me preocupou, né? Eu tenho mais contato diretamente com esses números que eu anotei aqui e te passei também do INSS, nessas pesquisas, porque já é o que há 10 anos eu estou atuando praticamente. Então eu tenho muito contato com pessoas que estão nessa fase de construção e que não pensavam no longo prazo anteriormente e hoje é uma das principais preocupações, mas já estão bem encaminhadas, né? Agora, pensando na frase que eu trouxe lá no início, eu quero de novo trazer para você a frase e aí você me dá uma outra resposta, se você concorda ou não, que todo brasileiro aposentado que trabalha só trabalha porque escolheu trabalhar. Depois de tudo que a gente conversou aqui, tudo que eu falei para você sobre as escolhas, sobre as oportunidades, sobre o tempo, você concorda ou você discorda que todo brasileiro aposentado que trabalha hoje só trabalha porque escolheu trabalhar? Eu já tenho meu ponto de vista, né? Já tenho a minha visão, já deixei bem claro aqui para você. Mas eu quero que você fique com essa reflexão porque é algo que a gente ou escolhe na hora, depois de já ter construído muito patrimônio. E aí a gente pode de fato escolher trabalhar porque a gente quer, ou durante a vida inteira a gente vai inconscientemente ou despreocupadamente escolhendo essa segunda opção, que é ter que trabalhar ali na aposentadoria. Tá? E para você, eu sempre peço recomendação de livros aqui para convidado, né, também. Sempre deixo alguns livros aqui bem interessantes para você poder se inteirar mais sobre conteúdo do mercado financeiro, aprender um pouquinho mais sobre esse mundo e também sobre alguns conceitos que são básicos. E esse tema que eu estou trazendo para você aqui, que eu trouxe nos outros podcasts que eu gravei sozinho também, são coisas simples, né? São conceitos bem básicos, mas que a gente às vezes não para pensar, não é muito falado. Em casa mesmo a gente tem problema com dinheiro, de falar a respeito, né? Não é todo lar que você tem abertura para conversar sobre isso, porque em alguns lares até o dinheiro ele é um grande problema. Ele acaba se tornando um grande vilão e gera muitas dores de cabeça, e a gente sabe que é um tema delicado. Tá? Então, para você se inteirar um pouco mais sobre esses conceitos que são básicos, além do podcast, que você vai com certeza ouvir, gostar, né? Vai curtir, clicar no botão de curtir aqui, vai compartilhar para todo mundo que você acha que faz sentido assistir esse conteúdo. Também quero deixar aqui uma recomendação, duas na verdade, 2 livros que falam muito desses conceitos básicos sobre educação financeira e de pensar no futuro. Um deles, que é um dos mais conhecidos aqui para os educadores financeiros, é um dos mais comentados, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala bastante sobre a questão de acumular ativos e não passivos. E o efeito no longo prazo ele é muito favorável para quem faz isso. Pai Rico, Pai Pobre, um livro muito bom, que traz esses conceitos aí sobre educação financeira que você pode utilizar. E o outro é O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia também é um livro muito bom que fala desses conceitos mais básicos de educação financeira, numa linguagem simples, mas trazendo a visão de séculos atrás, né? Séculos, milênios atrás da civilização babilônica mesmo. Tá? Então é um livro bem interessante, tá? Curtinho até. O Pai Rico, Pai Pobre é um livro mais grossinho, né? Vai demorar um pouquinho mais a leitura, mas também é bem dinâmico. E O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro para você, uma semaninha aí, quem lê pouco, em uma semaninha mata,
mas que traz bastante conceitos básicos sobre educação financeira também. Tá? No mais, você que me acompanha, eu espero que você tenha curtido, né, esse papo que eu trouxe, essa reflexão hoje sobre o trabalhar na aposentadoria, e espero também, ponto principal, que você escolha da forma certa, que as suas escolhas diariamente, semanalmente, mensalmente, elas te conduzam para daqui a 30 anos você poder olhar e falar: caramba, ainda bem que eu fiz isso, cara, porque já pensou nesse frio que tá batendo em São Paulo, cara, eu ter que acordar cedo, 6 horas da manhã para ir lá bater ponto, para pegar o meu salário. Nossa, não quero. Para nesses dias você ter a opção de olhar e falar: eu não quero e eu não preciso. Então, obrigado, tá? Não vou. Simples, você ter a opção de escolher. Você ter essa liberdade de escolher. Muitos falam sobre independência financeira, liberdade financeira, e no fim das contas, o importante é ter essa independência de trabalho. Independência de trabalho. Pensa você agora que está me ouvindo, está nas plataformas de áudio aí, escutando a gente, você está indo para o trabalho, está lá no ônibus, metrô, apertado, ou está no carro, colocou ali no som do carro para ouvir esse podcast, e você está indo para um trabalho que, cara, talvez não seja todo dia que você queira ir. Ou talvez a maioria dos dias você não queira isso, já esteja cansado. Agora imagina você daqui 30 anos tendo que fazer esse caminho, seja para outro lugar, outra empresa, mas tendo que fazer isso, tendo essa responsabilidade, esse compromisso, por causa das escolhas que você vem fazendo ao longo do tempo. Tá? Ao invés de você fazer isso, você vai poder escolher, por exemplo, nesse dia frio, igual um cara que eu conheci que ele perseguia pelo mundo, tá? Aí ele era estrangeiro, né? Tinha uma condição financeira um pouquinho mais interessante do que a média nacional. Tinha uma condição financeira muito boa, mas ele escolhia seguir o verão, não gostava de frio. O país dele nevava e sempre que batia o inverno lá, ele ia para outras regiões, outros países, vinha muito para o Brasil, né, óbvio, que é país tropical, gostava das praias, da comida, então vinha bastante para cá. E aqui, quando estava começando a fazer o frio, ele ia para outro lugar que estava começando o calor. Então era um cara que era o perseguidor do verão, né? Não sei se você vai ter essa condição, não sei quais são os seus parâmetros, você que vai definir os seus alvos, né? É importante isso, mas o principal é você ter essa escolha, você poder escolher isso no futuro. Para você poder alcançar isso, a sua escolha ela tem que ser construída diária, semanal, mensal, anualmente, para você chegar nesse patamar. Tá? Fechado? Então, por hoje é isso. Tá? Espero que você tenha absorvido bastante dos conceitos que eu trouxe aqui e que isso te ajude gradativamente a tomar boas decisões, a escolher o lado certo. Tá? E se você curtiu, quero reforçar, se ainda não é inscrito e acompanha a gente aqui, se inscreve no canal, tá? Clica no botão de curtir, ativa o sininho com as notificações para você saber quando tem episódios novos aqui também. Manda esse episódio, que esse daqui, se a gente conseguir, por exemplo, um outro que eu gravei teve bastante visualização também, mas desse daqui, se tiver ali umas 10 mil visualizações, pensa, 10 mil pessoas conseguindo decidir se vão aposentar bem, conseguir decidir se vão trabalhar lá no longo prazo ou se vão curtir. É bastante gente. Pô, você não pode ser responsável por todo mundo, mas você pode ser responsável por quê? Seu irmão, seu primo, seus amigos, aquelas 10 pessoas mais próximas a você, que você quer que também curtam a aposentadoria junto contigo, que vão viajar, vão aproveitar ali na terceira idade junto com você, pô, manda para esse pessoal esse vídeo. Tá? Compartilha com eles e segue a gente lá no Instagram também, @moneyplay_podcast, e no meu pessoal, @Fabrício Duarte. Fechado? Então, te espero no próximo Money Play. Tchau!